Oi? Tá. Prazer, me chamo Gabriel Amador Miranda, meu amigo Samuel Cassugirim. Sou aluno do curso de Física e Licenciatura da Universidade de São Paulo, USP. Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, USP. E aqui a gente veio com um projeto que é contar um pouco sobre a vida universitária para vocês. Do ensino médio à universidade, minha trajetória é na USP. Pode passar, por favor? Quem somos nós? Passa mais uma vez aí. Bom, eu me chamo Gabriel Amador, tenho 18 anos, sou aqui da cidade de Tiradentes, ali do Centro de Conceição, morei também aqui no Inácio durante grande parte da minha vida. Igual eu falei, curso de licenciatura em Física, em período integral, e estou no meu primeiro semestre, ou primeiro período. Bom, eu sou Samuel Cassugirim, tenho 17 anos, eu também sou daqui, sou inclusive bem mais perto que ele, eu sou do Fest Miami, estou fazendo filosofia e estou no meu primeiro semestre. Bom, primeiramente, o que é a USP? A Universidade de São Paulo, criada em 1934, é uma universidade pública mantida pelo Estado de São Paulo. Portanto, ela não é uma universidade federal. Os cursos de graduação têm 183 no total, dedicados a todas as áreas do conhecimento, humanas, artes cênicas, exatas, biológicas, em 42 unidades de pesquisa e ensino. Atualmente, a USP é responsável por mais de 20% da pesquisa brasileira e também lidera o ranking 1 das universidades da América Latina. Onde ela está localizada? A USP tem diversas unidades de ensino, dentre elas São Paulo, que é na cidade universitária, no qual a gente estuda, no Butantã, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, que lá também tem a Gabriela, que talvez vocês chegaram a conhecer, era aqui ano passado também, fazendo a escola de enfermagem, Santos e São Carlos. Além das unidades de ensino, museus e centros de pesquisa que ela também mantém ao longo dessas cidades e tudo mais. Como ingressar na USP? Bom, tem algumas formas de ingressar na USP, dentre elas o Provão Paulista, que foi particularmente a minha forma de ensino, e acredito que a do Samuel também. O Enem USP, que antes era vinculado no próprio site do SISU, e hoje é uma aba separada, mas você utiliza a nota do Enem para garantir sua vaga na universidade. Através do próprio vestibular da FUVEST, que oferta uma maior quantidade de vagas comparando as outras duas, os outros dois modos. E não somente esses 6 modos mais comuns que a gente tem conhecimento dele dentro aqui da escola, mas também através das Olimpíadas de Conhecimento. Particularmente falando, eu não sei como elas são ofertadas, essas vagas, não entendemos como que são as provas e as qualificações necessárias para você adquirir as vagas. E além disso, tem o que a gente chama de transferência externa e interna. Quando você passa em uma outra universidade, sobretudo uma universidade pública também, mas também há a possibilidade de universidade privada também, você pode fazer o que a gente chama de transferência externa. Você faz uma prova não tão concorrida quanto os outros vestibulares, como Enem, FUVEST, Prova Paulista, e você garante a sua vaga por meio dessa transferência. De universidade pública para universidade pública, portanto, Unesp, federais, Unicamp e tudo mais, é mais simples, digamos assim. Mas também há a possibilidade de faculdades privadas terem essa transferência. Ou transferência interna, que seria dentro da USP para outro curso da USP. Se eu, por exemplo, não estivesse me encaixando em Física, eu teria 1 ano para cursar o curso, e depois desse 1 ano eu posso pedir transferência para algum outro curso. Obviamente, isso depende das suas notas dentro do curso, do primeiro curso que você está fazendo, e a quantidade de vagas que sobra nos outros cursos. Por exemplo, tem uma colega de classe minha que era de odonto e veio para Física, licenciatura. Colegas meus eram de Física, licenciatura e foram para Física, bacharelado. Então há essa transferência interna dentro da própria USP entre as unidades de ensino. Pode fazer uma dúvida FUVEST do Provão em conflito. Fala assim. Bom, só uma vez foi uma situação que a gente passou, né? Que no caso, quando a gente foi fazer a FUVEST, eu não peguei intenção, né? Então eu tive que pagar uns 200 para fazer a FUVEST. E aí a gente estava cursando isso no médio e teve que fazer o Provão Paulista. Só que assim, a situação do Provão se você passa na FUVEST e passa no Provão, você só pode aceitar no Provão.
aceitam o meu método de governo, assim, e dane-se. Mas do lado bom é que você consegue o auxílio passando lá na universidade garantido, se você passa tudo pra bom. Então, realmente é bom de fato. Quando você entra por mais de uma modalidade, há certos critérios que têm que ser seguidos. Como o Provão Paulista é uma modalidade que não oferta tantas vagas, por exemplo, no meu curso tinha apenas 2 vagas para a minha modalidade, né, que seria de escola pública e baixa renda, eu tenho obrigatoriamente que aceitar pelo Provão Paulista e como a FUVEST tem uma maior quantidade de vagas, essas vagas não teriam problema, eu não roubaria uma vaga de quem passou pela FUVEST, entendeu? Então, quando você se passa por mais de uma modalidade, tem esses critérios de desempate, digamos assim. Além disso, como o Samuel falou, e pode passar o slide, eu acho que é o próximo, vou falar agora o que a USP tem a oferecer, e é bastante coisa. Vamos lá. O que a USP tem a oferecer? O auxílio estudantil, que foi o que o Samuel tinha falado, é um auxílio ofertado pela universidade e no Provão Paulista é ofertado pela SEDUC, então pelo Estado de São Paulo, que você tem 2 opções, que é ou a moradia no USP, né, que é o conjunto residencial da USP, dos alunos e tudo mais, ou é como se fosse uma república. Você tem lá o seu contratozinho de CRUSP de 1 ano e depois você vai renovando até o final da sua graduação, mestrado, doutorado, onde você mora lá dentro da USP, tem o seu próprio quarto e divide um certo espaço com outros 3 a 4 outras pessoas. É uma situação meio delicada porque tem certas nuances aí que não cabe a gente explicar agora, que é complicado. O Programa de Apoio à Permanência Estudantil, que é o PAP, eu e o Samuel, como fomos contemplados pelo Provão Paulista, não temos direito ao CRUSP, somente ao auxílio Provão Paulista, que é o mesmo valor, 850, que o PAF. O PAF ele é regido pela USP, pelo Programa de Pertencimento da USP, pela PRIP, e o Provão Paulista pela SEDUC. A SEDUC e a PRIP fizeram um acordo e tudo mais. Tudo bem que a SEDUC está, na verdade, dando R$800 para a gente, né? Só que a USP viu o quanto isso era ridículo, porque o valor do PAP é 850. E eles estavam negando R$50 a menos para os alunos do Provão Paulista. E a USP paga o restante, né? Esses outros 50. A alimentação, o auxílio alimentação, né? No caso, a gente também recebe. Basicamente, a gente não paga alimentação dentro dos restaurantes universitários que são ofertados. Café da manhã, vai somente no Central. Tem 4 restaurantes universitários lá. O Conjunto das Químicas, da Física do meu instituto, o Central e a Prefeitura. Qualquer aluno pode acessar qualquer restaurante universitário. Somente o Central tem café da manhã e almoço e jantar tem todos os outros, menos jantar tem na Prefeitura que não tem. E para quem possui o PAP é gratuito. Para quem não possui o PAP, 50 centavos é o café da manhã e R$2 é o almoço e a janta, cada um, né? A moradia, que eu já tinha citado, o conjunto residencial da Universidade de São Paulo, CRUSP, os circulares, quando você adentra na cidade universitária, por ser muito grande, tem linhas próprias de ônibus. E como você precisa utilizar eles para se locomover, ir para o terminal, para o Tantan, ir para os outros institutos, para os restaurantes universitários, eles oferecem gratuitamente o bilhete USP, o BUSP que a gente chama. Não paga nada e você consegue andar pelos circulares, né, que ficam andando pela região da cidade universitária. Mas esses são todos os alunos que têm acesso, têm direito a esse cartãozinho? Sim, todos os alunos têm direito a esse cartãozinho. E obviamente os ônibus aceitam bilhete único comum também. Além de todos esses auxílios conjunto residencial, também tem as bolsas, voltadas para o desenvolvimento de atividades de investigação científica ou de contribuição para a formação acadêmica e profissional. As bolsas em uma universidade, sobretudo em universidades públicas, são um incentivo para a produção de ciência.
Há diversas bolsas na USP. As mais famosas são as bolsas que a gente chama PUB, que é do Programa Unificado de Bolsas, que tem diversas modalidades, diversos programas que você pode fazer, que a princípio é ofertado para o público, né? Então é uma maneira de você engajar a própria universidade com a comunidade. E tem também bolsas de iniciação científica, bolsa de pesquisa em ensino de ciência e diversas outras áreas que você acaba recebendo para fazer pesquisa. Tem empresas que financiam isso, a FAPESP, a CNPq, dentre outras. E além disso, além dessas bolsas de pesquisa e de projetos, também tem as bolsas, por exemplo, de iniciação à docência, que é uma que eu gostaria de participar, que é a PIBID, que não interfira, obviamente, na sua jornada acadêmica, você consegue esse auxílio, consegue se manter lá dentro, iniciando para quem é de licenciatura. Você é de licenciatura? Você é bacharel? Na FIPELET, só falando agora, a gente sempre começa com bacharelado, então a licenciatura vai ser um programa, a gente pode ser licenciatura. Eu, como escolhi o curso de licenciatura, eu tenho direito a solicitar uma bolsa PIBID, que obviamente depende das vagas ofertadas no momento, então eu consigo ter 10 horas semanais disponibilizadas para a sala de aula. Eu vou para uma escola parceira do programa e auxilio os professores, faço relatório, para que não tenha um choque tão grande entre a universidade e a sala de aula. Agora, a parte menos técnica, digamos assim, o que a USP tem a oferecer, gente? Vamos lá. Tem o Tucanusp, diversos tucanos tem na USP lá, é bonitinho, são lindos. Tem bastante saruê também, pesquisem depois o que é o saruê, é maravilhoso. Tem o Central, que é meu motivo para ir para a universidade, comer comida boa de graça, comida muito boa, muito boa. E isso daí é a xerataria, que é a bateria universitária do Instituto de Física, e se eu não me engano, essa bateria universitária também contempla o IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geociência, se eu não me engano, e IPEM, se eu não me engano. Aqui é só uma parcela do que a USP tem a oferecer. Também tem a Atlética, que trabalha com os esportes, campeonato. Recentemente a gente teve o TIF, que é o Torneio Interfísica, e vários cursos, os cursos de física de várias unidades de ensino, a Universidade de Uberlândia, a USP, a UFSCar se juntam numa cidade e competem entre si em diversas modalidades, seja esportes, seja esporte, seja esportes, seja xadrez, seja entre outros. Bom, e aqui é a minha vivência basicamente um pouco da USP, que é o lado mais social. Aqui é basicamente um instituto de biologia. Você sobe, é bem bonito, inclusive, você vê uns lagartos brincando, você vê saruê, tartaruga, peixe, é foto de lá mesmo? É um lago gigante assim. Também tem lá? Tem. É bonitão, bonitão. Aí aqui tem, bom, a bateria universitária, que eu estou participando, a manda-chuva. Inclusive, amanhã eu vou tocar, tá? Você vai pra festa, não vai? Vixe, aí, ó. Já fez o convite. E foi nesse dia, no caso, a gente estava no MASP, inclusive na Avenida Paulista, e a gente foi com a Batuc, que é do Instituto de Física, da bateria, não, Instituto de Física não, de Química. E a gente foi tocar com o arrecadar a bateria universitária, porque isso é caro, e a gente precisa se manter de algum jeito. Eu coloquei o gato preto, que é o símbolo da FIPELET, então, é isso, assim, tipo, esse lado sociável, é muito bom inclusive na universidade, esse lado social, porque, tipo, você não vai só lá para cursar, pode até ser um motivo para você ir além de cursar, tipo, aquele dia que você pensa, vou perder aula para poder estudar para a prova e não tem mais nada para fazer, vou ficar nessa rotina monótona e não aproveitar justamente o que tem mais para oferecer. Bom,
eu acho que a atlética e a bateria é um meio de você conhecer, fazer conexões, inclusive com pessoas. Você vai perceber que tem bastante choque de realidade. Né? O pessoal sabe, tem um din-din, assim, às vezes. E um network pode salvar, assim, um dia que você está com fome, você não foi, você, por favor, me paga você tem um bom pessoal. Esse cara é muito interessante. Ele passa fome. Deixa o pior aqui na almoço de graça. Não, mas, pô, o croissant lá é 10 reais, assim. O croissant, você, como assim? 10 reais? 10 reais um croissant, assim, como assim? E eu acho que tem sim isso, assim, tipo, curso. Esse bagulho só pode ser feito com esses cursos? Não, qualquer, tipo, por exemplo, qualquer pessoa. É igual, essa é basicamente da unidade da FEFELESH, né, a Amanda Chuva. Então, abrange a faculdade de filosofia, de letras, geografia, história, Ciências sociais. e as ciências sociais. E, tipo, todo mundo que está cursando pode fazer parte da Amanda Chuva, assim. E não necessariamente. E não precisa pagar para entrar, é só você vai lá, tem que comprometer, óbvio, né? Porque a gente até participa de convenção, a gente participa, inclusive, esse ano teve o carnaval, e o pessoal do ano passado participou do carnaval, então a gente entra para competir também. Além disso, não necessariamente precisa ser os alunos dos cursos próprios que participam das baterias universitárias. Às vezes, o curso próprio não tem uma bateria universitária dele próprio, mas os alunos podem chegar em outras baterias universitárias e pedir para entrar a partir do teste, não sei como funciona nesse ciclo, mas aí você pode pedir para entrar normalmente. O que mais ela tem a oferecer? Tem os parceiros, né? Os amigos do caminho da jornada aí, né? Tem o Marola. O Marola, ele se pintou de preto na minha semana de recepção. O Marola é bacana. É o Marola. Coitado do Marola, viu? E a gente está falando aqui apenas uma parcela do que a USP tem a oferecer, do que a Universidade de São Paulo tem a oferecer. Dentre elas, eu falo também do Tocamac, que eu fui ao Tocamac não quando eu era aluno da Universidade de São Paulo, mas quando eu era aluno daqui, ano passado, né, no mês de setembro, eu fiz uma visita no Tocamac. O Tocamac, Samuel, é uma coisa muito legal que mexe com plasmas. Não sei explicar direito, e eu não vou nem tentar explicar direito, mas é basicamente o Tocamac é uma máquina que o pessoal faz pesquisas com plasma e tudo mais. E não tem só o Tocamac, tem, por exemplo, não é IHC, tem um acelerador de partículas lá da USP também, que inclusive é o prédio de zona física, muito lindo, por sinal. Você tem um acelerador de partículas? Você não tem. Você tem uma biblioteca com 3 andares, por exemplo. E eu não tenho nenhuma biblioteca. Mas pesquisa é muito forte lá e tem diversas oportunidades, seja em áreas partículas elementares, astrologia não. Tem muita oportunidade de pesquisa, não sei como funciona nos outros institutos, mas sobretudo no Instituto de Física você tem áreas como física matemática, física computacional, física geral, física experimental, física nuclear. Eu acho que até falo um pouco aqui. Além da sala de aula, que é a única coisa que a gente gostaria de falar, tem outros projetos, por exemplo, intercâmbio e iniciação científica, que eu acabei citando, empresas júniores, que normalmente é ofertado para o pessoal que faz faculdade de administração, economia e tudo mais. Cultura empreendedora, movimento estudantil, biblioteca, se eu não tenho minha biblioteca, porque está em reforma. Já tem 2 anos e era para ser 3 meses. Cinema e teatro gratuito. Então, todo dia tem cinema lá no Sinusp, você pode assistir gratuitamente, até mesmo não sendo aluno de lá, né? Centros e museus, como o Samuel reforçou. O CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP, que é um centro de práticas esportivas enorme, tipo assim, se eu não me engano, posso estar errado, mas o Rogério Ceni, algum piloto de Fórmula 1 ia dirigir lá para treinar na época dele, não lembro o que era. Era no autódromo. Não, foi no autódromo. Tem campeonatos, tem atléticas que eu citei, que é de esportes e tudo mais. Campeonatos, por exemplo, tem o
campeonato de física nacional e internacional, que eu até iria fazer parte desse semestre, mas eu acabei não fazendo por algumas coisas. E intercâmbio as oportunidades são múltiplas e citar todas é quase impossível. Cursos de inglês, cursos de mandarim, cursos coreano, quaisquer tipos de língua tem curso, tem intercâmbio, tem um colega, não sei se eu posso ser colega, mas tem um colega meu que semestre que vem ele vai na Itália continuar a pesquisa, o estudo dele em física, né? Foi ofertada essa bolsa de intercâmbio para ir na Itália, ele está resolvendo a questão de passaporte, visto e tudo mais. E a USP, obviamente, varia de caso para caso, mas normalmente a USP vai bancar a sua viagem, a sua estadia e tudo que você precisar lá dentro desse intercâmbio. Que bênção, né? O meu monitor que eu faço curso na FEFELESH, ele semestre que vem está indo para a Alemanha também, tirou o visto recentemente e tudo mais. Então tem diversas oportunidades dentro e fora de aula. Pode sair. Eu vou falar um pouquinho sobre o IFUSP, que é o meu instituto, o Instituto de Física da USP. Ele é a maior e a mais antiga instituição de pesquisa e ensino de física no Brasil. E tem a origem justamente nos departamentos da Escola Politécnica e da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje a FEFELESH. A USP se formou com a FEFELESH e com a Escola Politécnica, e o Instituto de Física veio junto a eles. A FEFELESH é a mais antiga, são os senhorizinhos da USP, mas a gente também acompanha um pouquinho lá. Composto pelos departamentos de Física Matemática, Física Experimental, Física Nuclear, Física Aplicada e Física Geral. Dentro desses departamentos tem diversas áreas de pesquisa, mais de 100 áreas de pesquisa, então é uma coisa bastante vasta. E algumas áreas de pesquisa presentes no Instituto é Física Nuclear, Física Atômica e Molecular, Óptica, Matéria Condensada, Biofísica, Ensino de Física, entre outros. Inclusive esse ensino de física é muito bacana. E como eu disse, são mais de 100, então é até difícil de citar tudo. Agora, os cursos oferecidos pelo IFUSP é o bacharelado em Física, licenciatura em Física, bacharelado é basicamente o pesquisador de Física, que vai focar mais em experimentação e teoria e tudo mais. Licenciatura em Física é algo voltado à sala de aula, ao ensino médio, à cursinho, à própria universidade, né? E recentemente, 2 anos atrás, surgiu a primeira turma de 3 anos atrás, surgiu a primeira turma de Física Médica, que é a área de radiação foi se consolidando durante o tempo e hoje em dia ela é vista como uma própria área de pesquisa muito forte. Por isso tem o próprio curso de Física Médica, oferecido pela USP, que foi criado 3 anos atrás, em 2022. A primeira turma de 2022. Bom, vamos voltar para o FEFELESH ainda no outro caso, mas acho que diferente do curso de física, eu diria que, bom, além das áreas, que você vai ler bastante, você vai perceber que é realmente bem puxado, leitura, fichamento, e pode, inclusive, para quem mora longe, a gente quer ter tempo, entrar em conflito, né? Porque as áreas da FEFELESH, por exigir esse tempo de leitura mais elevado e provavelmente horas que você vai ficar sentado nele assistindo, por conta disso tem um tempo de deslocamento e uma rotina que não é bom pensada para a gente pode rolar bastante resistência. Por exemplo, no meu curso de filosofia, assim, 40% de resistência. Isso está na melhor fase, é a melhor fase assim, da filosofia. Mas assim, os cursos ofertados pelo FEFELESH são gigantescos, tem, principalmente eu acho na área de letras, que a gente, eu acho que no segundo período você escolhe o idioma que você quer fazer. Você pode fazer alemão, francês, italiano, russo, coreano, japonês, enfim. E você pode se aprofundar nessas culturas. Então, dados sociais, por exemplo, a gente começa, a gente não, né? Mas eles começam normalmente com geral de sociais, mas depois pode fazer antropologia, sociologia e tudo mais. Filosofia, bom, continuando com filosofia, a gente só escolhe uma área que a gente vai se aprofundar bastante no tema da filosofia, e história é quase como uma filosofia
que eu só pegaria uma dentro da iniciação científica da PTLS, que eles são bem puxados com isso, no sentido de, tipo, igual, ele pode, eu acho que no seu curso consegue já iniciar no primeiro período da iniciação científica, mas na FEFLESH não, é tipo, só ano que vem. Você consegue só pegar a iniciação científica pela FEFLESH só ano que vem, assim. Inclusive, se vocês quiserem fazer iniciação científica na USP, no econômico, com a educação mesmo, é bom pegar em um instituto, talvez a de economia, de física, biologia e tudo mais. Acho que é isso que vocês falam. E entra o exército também, né? 1.669 alunos por ano. É o exército. Bom. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gente em si, né? Minha trajetória até a USP e o FUSP, que começa comigo, né? Como que surgiu o meu interesse por física e ciência. Desde criança eu tive uma vontade de ser cientista, a princípio ser o Albert Einstein, né? Mas vai crescendo, vai amadurecendo e até ano passado, até metade do ano passado, eu gostaria de ser engenheiro, queria fazer engenharia na computação, porém, conversando com outras pessoas, sobretudo ex-alunos também, eu me envolvi na área de física, sobretudo do ensino de física, e acho que o meu interesse pela física foi a partir das inspirações que eu tive dentro dessa escola, sobretudo dos antigos alunos dessa escola. Como que foi o meu ensino médio? Foi muito puxado, vocês sabem, vocês estão aqui há muito tempo, e vocês sabem o quanto é difícil passar tantas horas do dia aqui, com tantas atividades, sobretudo com esses ataques à educação. E o meu ensino médio não foi nada diferente disso. Fomos cobaias do Prova Paulista e de suas plataformas, e isso afetou muito o nosso rendimento acadêmico, o nosso rendimento social, e foi muito puxado, muito puxado. Entretanto, eu sempre busquei encontrar pessoas que me inspirassem a manter esse caminho. Salvo alunos que frequentaram essa escola, que talvez vocês não conheçam, ou talvez até conheçam por nome, mas contato com eles foram decisivos. Werner Augusto, Juan, Mara Rúbia, Débora, Raquel, todos esses nomes formaram quem eu sou hoje e minha inspiração para estar dentro da Universidade de São Paulo. Como foi a minha decisão pelo curso? Eu voltei para minha namorada. Eu estava em dúvida entre bacharelado e licenciatura. Aí eu voltei para minha namorada e ela falou: vai licenciatura porque você é pobre e talvez você precise de dinheiro e dá para trabalhar como professor. Tem razão. Aí eu fiz a licenciatura. Mas eu ainda pretendo fazer bacharelado e eu não me arrependi um pouco de ter feito licenciatura porque eu amo esse Como foi minha preparação para o vestibular, FUVEST, ENEM, Prova Paulista? Tenso, porque eu dormi 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vinha pra cá, brigava com todo mundo, voltava para casa e ia dormir 2 horas da manhã. Foi puxado, a escola puxa bastante, e preparar para provas que você não tem conhecimento tão grande sobre. Eu só fui ter noção do que era uma universidade, só tive noção de que existia a universidade no meu primeiro ano de ensino médio. Então, 3 anos não dá para você aprender 12 anos de escola. Então foi muito puxado, eu tive momentos de estar de fato no fundo do poço. Entretanto, nesse fundo do poço tinha uma luz que tive que caminhar até ela, tive que subir até ela de uma maneira complicada. Eu utilizava plataformas de ensino online, provas antigas, um corredor, chorando em um corredor ou outro, só coisa boa. Como eu me sentia ao passar na USP? Puxado mesmo essa situação do ensino médio tentando focar na universidade e tendo, como você disse, os ataques à educação de plataforma. E no nosso ano, acho que foi mais
batendo na Esse gente. ano diminuiu na bastante, diminuiu quase metade Eu das fui na direção plataformas que algumas vocês vezes. faziam. Tá batendo na gente na plataforma, mas assim, eu acho que não tem o que dizer, é um sofrimento necessário, assim, não que o aniversário seja muito sofrido, principalmente no primeiro período, você não sofrer assim por conta de adaptação. Talvez até, não só em questão da área acadêmica, no sentido de matéria, mas principalmente no choque de realidade. Não tem como, assim, o pessoal a USP é pensada para a elite, não tem como ser outra coisa. Às vezes você está no bandejão, você está conversando e o pessoal, eu faço isso a semana que vem, eu vou para a Itália, porque meu pai me chamou, assim, tipo, comprei um carro novo. Mas talvez isso esteja mudando, né? Sabe por quê? Está mudando. Porque de um tempo para cá, muitos alunos da rede pública estão indo para lá, né? Muitos alunos da periferia estão indo para lá. Talvez daqui a algum tempo, ou estejam no mesmo nível que eles, ou o nosso nível esteja mais do que eles. É uma coisa Eu acompanhava uma aluna, ela fazia vídeo pro YouTube e ela cursava letras na faculdade. E ela aparentemente era africana, sabe? Tipo, não só do Brasil, mas são outras pessoas abrangendo outros. Tem pra caramba. No meu instituto de física, mano, tem uns 4, 5 mil alunos, eu acho muito foda. É muito louco, mas na matéria tem uma polonesa lá. Mano, muito foda quanto a USP abrange diversos segmentos da sociedade. É um assunto delicado isso, tipo assim, pesquisas do ano passado, se não me engano, indicaram que mais de 50% dos alunos de universidade pública, de fato, agora são da escola pública. E tem muitos problemas sociais dentro da USP, muitos. Hoje, por exemplo, a gente teve uma paralisação para lutar a favor de cotas trans. E é uma luta de cada vez para no fim não ter mais os vestibulares. É um assunto delicado, talvez eu ache que não vai se estender muito até agora, talvez um pouquinho não, mas vejamos. Como eu me senti ao passar na USP, muito feliz, mas eu acho até hoje não cai muita ficha. Às vezes quando eu estou comendo no Central eu falo, meu Deus, é tão bom. Mas às vezes ainda eu acho que não sei se caiu a ficha para mim, né? Mas é incrível. O que tem achado até agora do curso, como está sendo gravado, eu não posso falar. Então, maravilhoso, eu adorei. Não, brincadeira. É realmente um curso ótimo. Tenho minhas críticas sobre, mas não tiro quanto o meu curso. Sou apaixonado e é o melhor curso da USP. Venham para física, por favor. Vou até falar do meu aqui. Sai fora. O meu só é exaustivo, assim, no geral, porque justamente nessa carga de leitura, mas está sendo bem tranquilo, principalmente nesse primeiro período de adaptação do curso, tá? Assim. Mas eu tô com medo desse tranquilo, ser uma impressão minha no sentido de, tipo, eu tô tendo a impressão de tranquilo, aí vem a prova e não era tranquilo, assim. Mas eu descobri que não foi tranquilo. Você pretende tirar a licenciatura junto com a sua graduação? Sim. Então vai quebrar. Exato, estamos para poupar tempo, porque a faculdade tem 3 anos, né? E licenciatura lá é 2. Aí se eu terminasse o bacharelado de filosofia, depois se eu fosse a licenciatura seria 5 anos. 5 anos, quase uma medicina, por exemplo. Então compensa mais fazer a licenciatura junto com o bacharelado. Sim, porque o curso que eu quero fazer ele também oferece isso e eu acho que todos oferecem. Não é todos os cursos. O meu curso, por exemplo, de física, ele não é ofertado dupla titulação, como a gente chama, né? Entretanto, dá para você fazer uns trâmites, por exemplo, se eu faço licenciatura ou bacharelado, né? Eu posso novamente prestar o vestibular ou entrar como aluno especial e fazer o que a gente chama de quebra de equivalência de matérias e você vai diminuindo o período total do seu curso. Então, vou dar um exemplo de bacharelado, é mais fácil de entender. Bacharelado em física, tem física 1, física 2, física 3, física 4, entre outros. Licenciatura em física tem fundamentos de mecânica, e isso é intitulado como física 1, é equivalente à física 1. Aí, termodinâmica e ótica, física 2. Se eu faço bacharelado, eu posso pegar isso e dar equivalência e só fazer as matérias de educação e ensino de física. E vocês na física também montam a sua grade de
Todos, Mesmo tipo, as matérias que você não estuda no semestre? todos os Ou a cursos. exclusividade Eu da acho que tem tudo curso aí, por exemplo. Filosofia é livre, assim, É, outra nossa área. Não, sim. Mas a pessoa de geografia é ligado. Geografia você já tem uma grande diferença. Assim. Então, o que tem? Nos demais cursos, o primeiro semestre você só tem matérias obrigatórias, e é o que o sistema coloca para você fazer. A partir do segundo semestre, você vai montando a sua própria grade a partir dos seus interesses, colocando matérias optativas, que a gente chama, só que algumas matérias têm pré-requisitos que você tem que fazer as matérias antes para conseguir fazer essas. A gente tem o que a gente chama de período ideal. Então, no site da USP, no Júpiter Web, tem lá as matérias que eles indicam a gente pegar em cada período, que é recomendado para a gente ter uma formação de 4, 5 anos prevista. Só que vai do seu interesse, da sua disponibilidade e tudo mais. Quais dicas e conselhos eu deixaria para os alunos que estão nesse momento de formação não se cobrem tanto, se cobrem, mas não exaustivamente, porque isso acaba com o seu psicológico e te joga no chão e você não consegue levantar tão rápido. Foi Vai isso que passar. aconteceu com você. Foi isso que aconteceu comigo. E se há possibilidade, vão na universidade. Vão na universidade pública. Eu não sou aluno, vai lá. Ela é pública, ela é para você. Entra lá na cidade universitária, você vai se sentir uma criança, você vai se sentir julgado. Fato. E você vai ser julgado. Mas entra nos institutos, nas faculdades, conversa com o pessoal. Eu tenho medo de tirar dúvidas, né? Tipo, eu e você, vai provavelmente veterano, você não fica aí. Então não tem porquê, tipo, não tem que tirar dúvida com a gente. A gente veio daqui, né? Então a gente está disposto a ajudar nesse sentido. Estamos aqui hoje justamente para passar essa visão, porque muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e acaba esquecendo que temos colegas que já passaram por isso, que podem auxiliar a gente, com dicas, repertórios e tudo mais. Então, viemos aqui justamente para nos oferecer também como ajuda, como auxílio. Vão na universidade pública, dominem aquele espaço que é de vocês por direito, e eu tenho certeza que isso vai incentivar muito mais quando vocês estiverem no fundo do curso. Quer falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, sobre as coisas? E eu estava tentando meio que me meter para ir respondendo em conjunto com você. Mas eu acho que tipo, o interesse pelo curso, porque tudo é opção de filosofia depois, né? Filosofia é uma matéria que importa, assim. Não, mentira. Mas eu gosto, eu só tenho isso para dizer, tipo, até agora tá indo corretamente porque eu tava achando, né? O curso é leitura e escrita, e acabou, assim. Claro que a gente tem projetos e provavelmente talvez tenha até um projeto de extensão que eu tenha que ver de novo, mas no sentido que é isso, assim. E isso não é ruim, tá? É tipo, uma leitura bem condensada e que te prepara para bastante coisa. Por exemplo, se a gente tem uma formação, eu acho que isso é o bom da formação filosófica, talvez seja você estar preparado para pegar qualquer texto a partir daí. Você consegue, e isso ajuda bastante com o curso por fora também. Eu acho que eu diria só essa visão geral. Assim. Eu, por exemplo, faço curso na Petoleste de praxe de leitura e escrita de textos acadêmicos, justamente porque basicamente tudo é filosofia. E a leitura de um texto é bem mais complicada do que uma simples conta, às vezes. É interessante, tipo, depois eu faço umas 12 páginas em português, tá? Mas aí, tipo, você lê essas 12 páginas, você não entende nada. Você tem que reler essas 12 páginas, aí você não entende nada. Aí você vai reler essas 12 páginas. Aí já virou 100 páginas, por exemplo. Passei, não posso dar. O Henrique queria falar, Calma aí, passei. Eu acho que já finalizou agora. Queremos ouvir vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Na USP, tem coisas tem curso de informática? Tem ciência da computação, engenharia da computação, que eu queria fazer também. O que mais tem de computação lá? Física computacional também é uma matéria, não é um curso, mas é uma área de pesquisa também. É que depende bastante da área que você quer seguir. Por exemplo, eu queria engenharia da computação porque eu gosto muito de tecnologia e gosto muito de física. E
social, tudo mais, tem matemática computacional também, o Instituto de Matemática e Estatística. E depende do curso que você quer, depende da sua área que você vai seguir, mas tem sim possibilidade, tem cursos oferecidos para quem quer seguir na área de TI. Obviamente não é só a tecnologia da informação, tem outros cursos, né? Ciência da computação e tudo mais. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algum curso de arte ou animação? Tem. É que a escola de arte e comunicação. Exatamente. A ECA, que é a Escola de Arte e Comunicação, eu acho que a EASH, não é? Alguma coisa? Tem, só que acho que é lá no Sudeste. Tem a EASH, que é aqui perto, que é no Sudeste. E também, se for uma coisa de arquitetura, tem a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Design e Urbanismo. E a Belas Artes também, né? Não, na verdade é a parte da USP, né? Belas Artes é privada. Privada, né? Particular. Mas tem a EASH, tem a ECA. Vamos lá. Alguém mais alguma dúvida? Diga. Vamos fazer o que você diz. Perdão, pode continuar? Tem. Inclusive, o Sinusp e o USP de orquestra, mas vocês podem ir gratuito, assim, vocês podem. Pessoal, essa é uma visão difícil de ser rompida, sobretudo para quem nunca pisou lá, mas a USP é uma universidade pública. A USP não pode proibir a entrada de ninguém. Você pode entrar lá e fazer literalmente o que você quiser, obviamente, né? Sejamos sinceros. Tem limites para tudo. Pessoal de química, a gente não pode entrar muito no pessoal de química porque tem reagentes lá que jogam no episódio. Mas é uma visão difícil de. Tem programas de visita monitorada. Eu participei de um programa de visita monitorada no passado. Fui ver o Tokamak, não pude ver o Pelican, lembrei o nome, Pelican, que é o acelerador de partículas da USP, mas você pode lá ver, não só, por exemplo, agora em maio vai ter, acho que dia 29 de maio, vai ter uma visita monitorada na África Leste, que eu, se Deus quiser, participo. Não estou sabendo, eu sou não estou sabendo. Vai ter, e se Deus quiser eu participo, porque eu acho uma coisa muito legal e vou fazer parte de uma palestra lá sobre ensino de filosofia da ciência. Talvez, não tenho certeza ainda. Mas você pode entrar lá. Se você quiser pegar um busão agora, se você quiser voltar comigo pra lá agora, eu te levo. Eu acho que vale a pena, tipo, pegar um dia à parte, fim de semana. Chama os amigos, cara. É bom para respirar, tipo, mas de uma maneira assim, é bom para tirar essa questão, esse encargo, a pressão da universidade, porque é pesado. Eu já tirei, eu sei que tipo, vocês acordam pensando, cara, será que eu vou passar assim? Mas tudo bem, tipo, no geral tudo passa e assim os sentimentos passam, você aprende a lidar mais com isso. E tudo bem se também não der a questão da universidade. Tudo bem tentar o próximo ano. Tudo bem, se não for a USP, tipo, a USP não é uma universidade, ela é uma. E, tipo, tá concorrendo com a Unesp, Unifesp e por aí, federal é algum por aí. E tipo, tudo bem, sabe? Só deixa que seja mais leve até mesmo para você poder aprender mais. Deixa que esse ensino seja um pouco mais leve. Então, assim, só isso mesmo. O João queria falar também. Eu queria saber da USP e de uma faculdade federativa, se vocês poderiam dar um exemplo de uma faculdade federativa. Faculdade Federal. E aqui eu posso. Vamos lá. A USP, vamos começar pelo básico. A USP ela é uma universidade pública, tal qual as federais, só que a USP é regida pelo Estado de São Paulo. Tem uma economia própria, que é um pouco mais detalhada. Pode fazer um favor? Vai me trocar Filha da na câmera. 1 terabyte de vídeo. Bom, eu e o Samuel somos da Universidade de São Paulo. E que Seu legal amigo você não fizer essa vive. pergunta, Oi? porque Não pode. a minha namorada, Mara Rubia, ela é da Universidade Federal de Uberlândia, ela é dessa escola também, e se formou em 2022. Quais são as diferenças entre uma federal e uma USP? Mais puxado. É difícil. Eu acho que a diferença é um pouco mais puxada
escolas mesmo, questão de disciplina, de tudo muito puxado. Mas a gente faz tantas contribuições quanto a estadual, só que eu acho que tem mais liberdade também, para fazer coisas novas, diferentes, aqui dentro do Brasil mesmo, conhecer outras coisas. Eu acho que a Universidade Federal me proporciona muito isso. Conhecer outros lugares, eu vou viajar com a faculdade esse ano para 2 lugares diferentes aqui do Brasil, mas para congresso, em quesito de pesquisa. É assim, um mar de possibilidades. Então, eu não sei se é mas eu posso falar de Grêmio Federal. Então, assim, é um mar de possibilidades de conhecer coisas novas, lugares novos, novas áreas. Então, eu acho que, assim, quesito oportunidades do lado muito diferente. Acho que as duas são uma ótima opção. Mas eu acho que a Federal ainda assim te dá mais liberdade. Desculpa. E as certas são muito melhores também. As certas são melhores. Da Federal. O problema das federais são as greves, né? A Federal tem bastante greve porque ela é uma coisa... Dependendo da USP, porque eu sou 100% A Federal, ela tem alguns empecilhos, por exemplo, a greve, que são questões mais federais, no país todos nacionais, né? Mas não se engane, porque tem bastante greve, sobretudo na FEFELESH, né? São os reis da greve, que é lindo, não gosto de estudar, mas... E acaba trabalhando, por exemplo, o cronograma dela, a gente é semestral, então tem 2 semestres por ano, né, tudo mais. E em teoria ela também, só que ela está fazendo 3, 4 semestres, 3, 4 períodos, né, em um ano, que é bastante coisa, tipo assim, um período em 2 meses. Terminou agora o 5º período. Eu estou de férias nesse exato momento, galera. Esse é o nível da desordem. Porque está desorganizado no calendário da pandemia e tudo mais. Mas as diferenças não são tão gritantes. Algumas têm mais verbas do que outras. Como a USP e a Unicamp são regidas pelo Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem um PIB muito grande, né? Bastante dinheiro, bastante verba, então às vezes a gente tem mais disponibilidade de verba do que a federal, porque a unidade federativa do Brasil tem que disponibilizar verba para todas as universidades federais do país, são bastantes, né? Nesse caso é bem difícil mesmo, a UF mesmo, que é a Universidade Federal que eu sou, que é a de Uberlândia, assim, está com um corte estrondoso de serviços, coisas que a gente tinha 6 vigilantes em um campo, hoje em dia a gente só está com um, correndo risco de assalto e outro. Então, assim, a questão financeira está difícil. Mas aquelas questões, desculpa, aquelas questões dos auxílios, por exemplo. Então, meu auxílio a mesma coisa, moradia, assim, lá no meu campus, né? E na sede tem em Santa Mônica, mesmo, tem a moradia local, né? Para isso e mais. Mas no restante do campus, se eu não me engano, a UFS tem 6 ou 7 campos. No restante não tem. Aí eles pagam, que é R$800, R$700. Mas assim, com toda essa treta de verba, 10 dia 8, 15 dia 8, a gente ainda não recebeu. Os auxílios são semelhantes e tudo mais, tanto para bolsas de pesquisa e bolsas de auxílio moradia, auxílio alimentação, internet, notebook. Tudo bem que o federal tem mais auxílio do que a USP, tá? Academia. Tem auxílio academia, auxílio creche, auxílio porra. internet móvel, auxílio internet fixa. Como é que tá de transferência? Que porra é essa? A minha pergunta é que é pago para fazer o curso? É público. Quer dizer, você paga com a alma, né? É o contra. Mas você não paga absolutamente nada do curso e tal qual a escola você não paga nada. E a segunda pergunta é... E depende de qual idade você vai,
provas assim, você vai depois de Formado? Eu acho que é assim, aí depende do curso que ele vai fazer. Aí você tem um local certo para ficar, certo? Não são todas as, por exemplo, se eu quisesse fazer arte. Talvez o meu curso seria em outro local que não fosse o seu. Como eu disse, a Universidade de São Paulo, ela tem diversas sedes em diversas cidades aqui em São Paulo. Vou falar da cidade universitária, que é a qual a gente estuda. Basicamente, cada curso tem o seu próprio prédio, seu próprio instituto. Eu tenho Física, o Samuel tem a própria FIFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e cada um tem seus próprios prédios. Alguns compartilham, por exemplo, História e Geografia tem o mesmo prédio. Ele vai pagar o meu. Letras tem diversos departamentos, Ciências Humanas. Oi? Ele vai pagar mais Mas cada armazenamento curso extra. Vai pagar um SSD, você tá segurando. Quero isso de presente. Você chegou, você mora lá, tipo assim, você comentou que o auxílio, como eu e o Samuel, a gente tem o programa paulista, a gente não consegue ser contemplado pelo conjunto residencial. Entretanto, eu moro lá por conta que eu pego o auxílio que eu recebo e alugo um lugar para eu morar lá. Que aí Assim, é concorrido. Então, tipo, a gente passou pelo Trovão e você não pode morar lá. É a política que ela tem no Trovão. Você não pode morar lá dentro da região. A estadia do fruto, você não pode ficar. Mas assim, eu acho que mesmo se a gente tivesse aceitado talvez pelo FUVEST ou pelo Enem, é bastante concorrido. Tipo, porque você está concorrendo no Brasil inteiro. Então, N pessoas de outro estado. E eles não dão preferência para quem está em São Paulo ou para quem está no Amazonas. Quando você faz a sua matrícula, você envia certos documentos opcionais ou não. Normalmente, se você achar necessário, você envia todos os opcionais. E aí, depois da análise, você recebe o que a gente chama carinhosamente de POP Score, sua pontuação de pobre. Quanto maior a sua pontuação de pobre, mais fácil você consegue o auxílio residencial, seja integral, seja o conjunto residencial mais 300 reais. Ao menos você tem que estar liso, porque como o Samuel disse, tem diversos alunos de diversos estados brasileiros que vêm para a USP e, obviamente, eles têm preferência por terem como eles se locomover do Amazonas até São Paulo em 3 horas para chegar aqui e ter aula, e depois voltar para casa. Mas é basicamente isso. Eu moro lá perto porque eu tenho condições de alugar uma perto lá, pego o auxílio, e agora eu vou pegar a PIBIT, que é uma outra bolsa de iniciação de docência, e vou me manter por lá. Até lá. Qual é o local? O Butantã. Conhece Osasco? Zona Oeste. Zona Oeste de São Paulo. É perto de Osasco. Alguém mais tem alguma dúvida? Qualquer coisa? Bem? Eu queria mais na parte de química. Química? Nada? Assim, a parte de química é muito puxada, é muito difícil. Se fosse para escolher, seria mais federal ou pela UFRJ? Boa pergunta. Não, eu vou dizer que eu não conheço ninguém de química assim, né? Mas qualquer coisa, se você quiser, dá pra a gente ir perguntar. É o mesmo. Então, qual é o negócio? Comparar cursos é uma coisa muito difícil, curso de federal e curso de, federal de USP, porque você precisa ter uma certa vivência entre os dois cursos e tudo mais. Minha concepção, a USP, sobretudo a USP de São Paulo, a cidade universitária, tem uma maior possibilidade de matérias, como optativas e tudo mais. Como tem a maioria dos institutos lá, você está em Química na USP, você pode facilmente pegar como optativa matérias em psicologia, educação física, sei lá, porque está perto uma coisa da outra. Federal, por exemplo, da minha namorada, talvez na região que ela estuda tenha certos cursos e em outra região da mesma universidade tem outros cursos. Então, essa disponibilidade fica inviável, porque seria transitar de uma cidade para outra.
Cara, se você puder escolher entre, tipo assim, USP e Federal, vai de mil fatores. Se você tem condições de você se sustentar em São Paulo, lá no curso. Por exemplo, igual você acabou de citar essa questão da USP ser mais abrangente, né? Você está cursando, por exemplo, está cursando física, está pegando matéria na TV elétrica, mano. Então você consegue fazer quase uma dupla formação, assim. Você tem mais experiência. Talvez uma federal justamente inviável, igual eu estou pensando em pegar a filosofia uma na arquitetura. Assim, coisa que talvez na federal não dê, para pegar optativa em outro curso. Então aí você só ficaria na química. Mas pode ser que seja melhor o ensino, talvez, da química. Aí vai variar. Quando você chega no ensino superior, minha namorada fala bastante isso, o que diferencia você de outros profissionais é seu currículo. Então, no tópico, quanto maior disponibilidade de cursos e matérias você tiver para montar um currículo mais diferenciado, digamos assim, melhor para você. Mas isso depende das suas condições financeiras, se você consegue mudar de estado, mudar de cidade também, fazer o transporte Zona Leste até Zona Oeste, varia do que você quer da sua própria vida. Então, é basicamente isso. Tipo assim, você monta a sua própria grade e em certos lugares você vai ser mais ofertado, em outros lugares menos, mas não necessariamente ainda tem uma coisa ruim, sabe? Apenas condições diferentes e também condições que vai ter aqui e não vai ter aqui e vice-versa. Você vai ressaltar justamente essa questão do deslocamento, que, por exemplo, igual a USP justamente oferece muitas possibilidades, mas talvez você não tenha acesso às outras possibilidades. Porque, por exemplo, em dúvida entre talvez cursar, além de química, outro curso, e na federal cursar só química, talvez até mesmo compensa na federal por questão de região, da periferia, precisa normalmente trabalhar. Ou seja, igual eu provavelmente vou precisar trabalhar para manter, então só estaria bastante cursando filosofia, eu conseguiria fazer uma optativa na arquitetura. Então, como eu não conseguiria fazer uma optativa, se eu for só cursando filosofia, acho que federal compensa. Mais alguma dúvida ali? Sobre curso, sobre a USP, se eu estou bem, está calor, não tá? Bom, basicamente é isso. Passa aí aqui. E agora?